Agora, a gente vai falar da arte bizantina. A arte bizantina, ela foi muito rica, mas ela era usada muito pelos seus governadores, ou seja, pelos seus imperadores, para exaltar e mostrar o quão forte era o poder imperial. Aqui a gente vê a Santa Sofia. A Santa Sofia tem uma cúpula abobadada e ela fica hoje em Istambul, onde era Constantinopla, a capital do Império Bizantino. A gente vê aqui a cúpula abobadada e uma maneira arquitetônica de engenharia que os bizantinos acharam para conseguirem fazer uma estrutura que no final tivesse um teto totalmente abobadado são as outras cúpulas. Então aqui a gente vê uma cúpula secundária, outra cúpula secundária. Se a gente cortar em 3 partezinhas, essa parte principal aqui da igreja, a gente tem a ala lateral e a nave central. Aqui a gente pode ver uma imagem da Santa Sofia. Quando a gente vê igrejas feitas na época do auge do Império Bizantino, a gente vê umas igrejas básicas, porque eles davam muita importância para essa austeridade no exterior da igreja, ou seja, ela é bem simples. A única que você pode chamar de decoração é onde ficam as portas, as janelas e essas pedras que foram usadas na construção, e são pedras nuas, ou seja, sem nada, é só a pedra com a cor dela, e é isso. Aqui a planta octagonal, que era utilizada nessas igrejas. E essa igreja aqui, que está mostrando a imagem, ela fica em Ravenna. Ravenna, no mesmo lugar que aconteceu a dominação do Pepino Breve, onde ele pegou essa área, deu para o Papa, acabou sendo curado, enfim. Ravenna, na época do auge do Império Bizantino, que foi na época do Justiniano, era dominada pelo Império do Oriente. Ou seja, a gente pode ver construções bizantinas no Império do Ocidente, né, no ex-Império do Ocidente Romano, como Ravenna, que fica na Itália. Aqui, um mosteiro era presente muito nas cidades, nos complexos monásticos, ou seja, eram vilinhas que tinham suas casas, as pessoas morando, não eram grandes, e afastado dessa vilinha tinha sempre esse mosteiro, que era o lugar de reza, o lugar religioso. Aqui a gente pode perceber tons que não são muito gritantes. E pode perceber o que eu falei da austeridade exterior, né? Que é bem básico. Aqui só tem o vermelho, a janela, que é tipo uma decoração. Bem diferente das mesquitas islâmicas, que eram cheias dos arabescos e etc. Quando a gente vai numa igreja bizantina, a gente pode perceber que tem uma ordem de decoração. O que importa não é o que cada ordem significa, o que quer saber é que no final, aqui onde pode ver a cruz, é sempre exaltada a vida eterna, ou seja, os divinos, né? É sempre exaltada o nosso Deus, que é o principal. Então, quando você entrava, você tinha uma ordem assim, e muitas vezes, nesses desenhos que tinham, nesses mosaicos que tinham, a gente vê um método narrativo, ou seja, muitas vezes eles contavam coisas que são acreditadas pela igreja e pela religião. Mas aí você me fala, mas não tinha toda aquela questão de não cultuar as imagens e tal? Sim, tinha. Só que esse culto à imagem foi variando muito de imperador para imperador. Ou seja, tinha época que o imperador queimava todas as imagens, tinha época que o imperador colocava 1000 imagens, e assim vai. Ou seja, era uma coisa meio instável. Aqui a gente tem um mosaico bizantino, os tons bem clarinhos, não tem nada gritante, muito diferente, que é a diferença entre a arte bizantina e a islâmica. Nessa imagem, a gente pode ver a parte guerreira e o clero. Quem está no meio? O Justiniano, para mostrar a sua importância. Então, ele usa um traje que poderia ser descrito como a coroa, né, de imperador, e ele usa a auréola de clero, alguém importante do clero. Ou seja, toda essa posição dele, ele tá com uma cor diferente dos outros, ele tá com a auréola, com a coroa,
e com quem ele ia entregar a igreja, mostra o comportamento césaropapista dos imperadores. Césaropapista era quando o imperador tinha tanto o poder de imperador, né, de governante, como o poder religioso. Mesmo tendo toda essa confusão do culto às imagens, quando as imagens eram feitas, só normalmente 2 eram realizadas. Às vezes era ou Cristo Pantocrátor, como a gente vê nessa imagem, ou a Maria, mãe de Cristo, aqui com os apóstolos. E o rosto do Cristo Pantocrátor era sempre representado de uma maneira bem solene, cores terrosas. E a posição da Maria era sempre uma posição frontal. Ou seja, quando você ia representar alguma coisa, sempre tinham as regras religiosas. Então, a arte bizantina é representada pelas regras. Você tem que fazer de um jeito como todo mundo fazia. Com toda essa questão da imagem, até hoje, na religião, é muito cultuado o ícone, que não é nem uma imagem, nem um mosaico, é uma mistura dos dois. É tipo uma tábua de madeira, onde é feito uma pintura junto com um mosaico. Ele é chamado de ícone. E essa mania de usar o tom dourado é uma herança do Oriente. O Oriente tem essa mania de usar o tom dourado. Então, na arte bizantina é muito usado esse tom dourado.